Boa tarde. Isso aí, chegamos ao nosso clube número 270, hoje 15/9, e sair um pouquinho aí de assunto só ServiceNow para abranger um pouquinho, falar um pouquinho hoje sobre SQL, mas claro, antes vamos passar aí pelos tópicos. Já estamos na Release Vancouver. No outro vídeo até falei instância, confundi, estava revisando aqui. Eu falei nesse slide aqui estava falando de instância, mas na verdade é a release, né? Ou alguns chamam de versão também. Já chegamos na Vancouver e tá próximo a ser publicado aí. Eu não vi se já está disponível para todo mundo, mas acredito que ainda não está. Ou estamos bem próximo de estar disponível com a nova release aí para todos os clientes. De qualquer modo, o pessoal já vai começar a migrar aí as suas releases, as suas instâncias, fazer os testes em pré-produção e aí passar para produção. E tem todo um processo para isso. Nós já falamos sobre isso aqui em clubes anteriores. E tem bastante coisa publicada aí na internet também. Aqui é o quadro da ServiceNow, né? E Mandala, seja lá como você quiser chamar, onde estão os produtos. A gente já falou sobre isso também, falou sobre as certificações relacionadas. Deixa aí nos vídeos aí no comentário. Quem quiser saber um pouquinho mais do que tem dentro do ServiceNow, o que é possível fazer dentro do ServiceNow em cada um desses módulos que existem, ou módulos, produtos, seja como você quiser chamar aí, dentro do ServiceNow. Aqui vou trazer também, que o pessoal sempre me pergunta onde é que tem, separei esse vídeo também, onde é que tem informações para buscar sobre ServiceNow, é, relacionado aí, como eu faço para aprender alguma coisa. Então trouxe aí, tem o Knowlearn, o site Developer, que tem também cursos, além do Knowlearn, que tem os cursos, no Developer também tem alguns cursos, para quem nunca viu, e ali tem um passo a passo para os desenvolvedores. Na comunidade o pessoal posta muita coisa aí que sempre apoia a aprender também. Tem artigos, além de perguntas e respostas, o pessoal põe artigos e você consegue aprender bastante. Enfim, tem os outros aí. Mas, como eu disse, hoje vamos falar um pouquinho sobre banco de dados, a pedidos, né? O pessoal pediu aí para falar um pouco sobre banco de dados no clube. E o que isso também tem a ver com o ServiceNow é que quando você desenvolve, você precisa ter performance. E a performance vai piorando a performance da instância. Seja você está desenvolvendo no ServiceNow ou qualquer outra coisa, sempre vai ter um banco de dados. Então, eu trouxe aqui um pouquinho da história, né? Até para todo mundo saber do que se trata, né? Até falando um pouquinho de banco de dados, né? Quando nós falamos de banco de dados, quem trouxe aí o início de bancos de dados foi esse senhor aí, o Charles Bachman. Ele fez muita tecnologia. Isso aí foi em meados de 1960, foi lá nos primórdios. Não sei quem já estudou aí. Atualmente eu escuto o pessoal falando que não chegou a estudar história, não sabe nem como começou a internet, nem de onde veio, que também começou aí no meados da Segunda Guerra, que foi quando teve a evolução também nos Estados Unidos. Opa, desculpe. E no fundo, os bancos de dados eram um pouquinho diferente, né? Até para quem já trabalhou aí como eu. Vou até mostrar aqui, para quem nunca viu. É, deixa eu botar de lado aqui, ó. O que tem aqui, ó, quando você vê lá um banco de dados, você vê uma tabela, né? Então você tem ali, ó, vou pegar o exemplo dali mesmo, né? Que tá ali na imagem. Era mais ou menos assim, né? Ou era um pipe, né? Deixa eu ver se eu tenho pipe aqui. Opa, peraí que eu... Com dois teclados aqui. Então, ou era um pipe ou era vírgula aí, depende do banco de dados. Quem trabalhou aí com Clipper sabe, com outras linguagens. O banco de dados era mais ou menos assim, né? Então ele vinha aqui e aqui embaixo ia ter ali a informação, né? Sei lá, ia ter aqui o nome, né? E aí ele ia indo. Era desse jeito aqui o banco. Foi aqui em São Paulo, né? E assim vai, né?
Então, ele era bem estruturado dessa forma. E aí isso foi mudando. Vieram outros engenheiros. Aí veio o que é considerado mesmo o pai para todo lugar aí que você vê. Ele propõe um banco de dados mesmo, que é mais como é hoje. Ele propõe o banco de dados relacional, então ele se tornou um marco aí, ele que fez essa relação, que vou voltar aqui, que é esse relacionamento de modelo hierárquico, né? Então é isso que vai mudar. Então foi esse professor aí, o Edgar Code, que trouxe isso para nós. E depois veio o Peter Chen com um modelo entidade de relacionamento, que é o que nós temos hoje, né? Bem estruturado. Aí você vai ver uma relação com outra, vai possibilitar relacionar uma tabela com outra. E por que eu estou explicando a história? Porque você vai pegar isso aqui e vai começar a entender de onde tudo surgiu, das dificuldades anteriores. Hoje em dia você programa ali, não quer nem saber se você tem 10, 20, 30 variáveis, não está se importando aí com o tipo delas, mas lá atrás, para quem sabe, para quem acompanhou a evolução, sabe que o problema de armazenamento, memória, que praticamente hoje em dia a gente não tem mais, embora ele existe ainda e possa ser um problema em alguns casos, o pessoal muitas vezes não dá importância, mas isso é muito importante. Mas por que que é importante? Você vai entender quando você vê a história, vai saber que não tinha armazenamento suficiente. O, tem uma foto famosa, inclusive, do Bill Gates aí, ele sentado em um monte de papel, procura aí, tá uma pilha de papel e mostrando que cabia dentro de um CD, né? Então você vê que isso vai evoluindo, mas por que isso? Porque essa evolução você vai descartando, as pessoas vão aprendendo, vão descartando que eu não preciso me preocupar com os tipos de variáveis. Por exemplo, quando eu vou criar dentro do banco de dados, qual a diferença entre varchar e char? Isso faz muita diferença. Só que o pessoal não sabe a diferença. Para você saber essa diferença, tem que estudar um pouquinho. Não vai ser o escopo nesse momento aqui, não é isso que eu vou mostrar. Mas isso faz diferença no armazenamento, faz diferença do espaço que você ocupa, faz diferença na performance da sua base de dados. Faz muita diferença. E aí nós temos no que realmente o desenvolvedor normalmente conhece, né? A linguagem estruturada e, e de onde veio isso? Ele veio lá atrás, depois de toda essa história aí de que esses senhores criaram os bancos, precisou criar uma linguagem única, porque começaram a surgir vários bancos de dados, que é o que nós chamamos de SQL ANSI. Embora cada um tenha a sua particularidade, tenham algumas diferenças, e quem conhece as diferenças consegue programar de uma forma que, se eu mudar a minha base de dados, não vai fazer diferença na minha programação. E isso é outro passo muito importante. Então, imagine que você cria um comando, mas esse comando possa ser aceito tanto no Microsoft SQL Server quanto no Oracle. Por exemplo, no ServiceNow, muitos não sabem. Vou mostrar aqui até depois. O ServiceNow é baseado a maioria das instâncias no MariaDB, mas sim é possível colocar em outra base. Qual é a outra base que é possível colocar? Em Oracle? É possível trocar o banco de dados. Existe essa possibilidade de trocar o banco de dados. Quer dizer, os desenvolvedores que realizaram o desenvolvimento do ServiceNow, eles desenvolveram de uma forma que o comando é aceito em ambos os bancos de dados, porque senão não iria funcionar, porque a programação é a mesma. E isso acontece muito, acontece em diversos programas prontos que você pode realizar a troca disso. Então nós temos aqui, né, foram estruturados, né, o DQL aqui, o DML, DDL, alguns já conhecem essas siglas, e é basicamente as diferenças. Vou mostrar aqui um pouquinho, né. Mas normalmente a gente usa mais aqui, o mais usado é um select, ou talvez aqui insert, update, se você programa um pouco mais. E o que mudou muito aí, né, dentro
desenvolvimento dentro dos bancos de dados foi, claro, a internet, né? Teve uma super explosão aí de uso de aplicação. Antes a gente programava, que nem eu falei ali, né? Eu falei, programei em Clipper, ok. Programei em Clipper, era uma aplicação baseada em desktop, vamos dizer assim, né? Na máquina. Então eu estou sempre dentro de uma máquina, sempre dentro de um servidor e é uma aplicação de desenvolvimento que não é client-server, como começou a acontecer quando a gente migrou para a internet. Então, vamos dizer, teve uma leve crise, teve custos elevados com essas novas aplicações, com esse novo formato. Então, essa aplicação client-server, que começou, por exemplo, com Power Builder, com Oracle, com VB, aí começou a ser client-server, também desktop, né? Mesmo com a internet. E depois começou a surgir as aplicações de código aberto, como por exemplo aconteceu com o MySQL. Aí veio o MySQL, explodiu a internet, o pessoal começou a usar muito, porque o MySQL hoje não é tão gratuito assim, né? Ele tem uma versão gratuita, mas existe o suporte pago. E, e aí veio os bancos mais utilizados, né? Que é o Oracle SQL Server. O Oracle, até como curiosidade, né? Ele surgiu aí em 79 e, e para quem não sabe também, ele foi escrito em Assembly, C, C++, então tem diferentes linguagens dentro dele ali. O, o próprio SQL Server também surgiu depois, surgiu em 89. Ele tem uma versão Express gratuita, tem um limite de uso, de, de uso eu estou falando em tamanho, né? Embora a Oracle também tem, tá? Os- a maioria, ou pelo menos tinha no passado, né? A maioria dos produtos da Oracle poderiam ser testados. Você não pode usar comercialmente, como, por exemplo, essa versão Express do SQL Server, mas que tem um limite, mas você pode testar ele, você pode instalar, pode testar. Mais ou menos como acontece com o ServiceNow quando você pede uma instância gratuita. Você não pode usar comercialmente, mas você pode testar, pode ver como funciona. Você fica livre aí para pedir uma instância gratuita e se você quiser testar e ver como é, você mesmo pode fazer isso. Aí surgiu o MySQL, que também foi muito utilizado. Ele surgiu em 95, é, em meados aí, quando começou, depois de BBS, né? Começou a vir com a internet. Surgiu o MySQL. Ele é hoje bastante amplo, tem bastante uso, né, e ele foi adquirido depois pela Sun e depois também a Sun foi adquirida pela Oracle. Então, o MySQL também é da Oracle, por isso que eu falei, ele tem uma versão que é gratuita, mas ele também tem uma versão que você pode adquirir um suporte ali e que ele é pago. Tem o MongoDB, que também é bastante utilizado, mas ele é NoSQL e também ele funciona no Windows, no Linux. O próprio SQL acho que funciona no Linux também, né? Então, só para saber também, né? Às vezes você fala, é Microsoft, mas o SQL também funciona em Linux. Tem o Postgre, que foi em 95, também escrito em C, e aí surgiu depois aí, algum tempo depois da venda do MySQL aí, que estava com a Sun, foi para Oracle, surgiu o MariaDB, que é o banco de dados, por isso que eu trouxe ele aqui. Os 5 mais utilizados são esses aqui, e eu trouxe o MariaDB aqui, ele é o oitavo mais utilizado, alguma coisa assim. É, eu trouxe ele aqui porque ele é o banco de dados é, do ServiceNow. E o MariaDB, que surgiu em 2009, ele é não sei qual a palavra certa utilizar, mas ele é um clone do MySQL, tá? Pra quem não sabe. Então ele é o mesmo core aqui, deve ter uma palavra melhor para usar, mas ele veio aqui baseado no que foi escrito lá inicialmente com MySQL. Aí, só para comentar um pouco, para ver como o banco de dados é amplo, né? Trouxe aqui as carreiras mais tradicionais de bancos. Estava puxando aqui na internet, puxando no LinkedIn.
Você tem o DBA, que é o que todo mundo fala, você tem um consultor, você tem um cara que vai desenvolver, tem até o pessoal fala de script, né? Como é que a gente fala? Esqueci o nome agora. O, quando é hora que a gente fala lá, que o pessoal programa procedures, por exemplo, fica programando procedures. Eu tenho o gerente, que é baseado em banco de dados, depois vou ter analista de BI, vou ter outras discindências até é, com meados de trabalhar com informação. Você pode achar que ela é relacionada com base de dados, mas a área de TI é muito ampla, né? Então, quando você for falar em ciência de dados, sim, ela está baseada em banco de dados, mas já começa a surgir uma nova área, né? Esse é outro assunto. A filosofia, vamos passar para a próxima. Aí, que eu estava comentando lá de trás de história, a história faz nós sabermos como surgiu e como que a gente tem que fazer, quais são os estudos, aquele que a gente pensou. Então, nós temos a normalização do banco, aí nós temos a primeira forma normal. Imagina assim, a primeira forma normal, vou mostrar depois aqui no próximo slide um exemplo específico. Mas a primeira forma normal é o quê? Imagina que nós vamos fazer, por exemplo, um brainstorm, né? Que era isso que a gente falava. O que que nós precisamos ter de informação? Então a gente sai colocando tudo que nós precisamos ter é, de valores, cada valor que eu preciso armazenar na base. Aí depois, na segunda forma normal, já vai começar a trabalhar, saber o que que eu preciso de chave, o que que eu não preciso de chave, como vai trabalhar tudo isso, para a gente dividir todas essas informações. E claro, eu só posso, o que está aqui, né? Eu só posso passar para a segunda forma normal quando a primeira foi satisfeita, eu só posso passar para a terceira quando a segunda for satisfeita, e na última ali eu já não tenho mais o que ele fala aqui, ó, é dependência, né? Eu não tenho mais uma dependência transitiva. Eu não tenho, eu vou além do relacionamento. Eu não preciso mais de outras coisas. Eu já tenho minha forma, já estou pronto para trabalhar e criar minha base de dados. Até aqui, esse momento, eu ainda não criei a base de dados, claro, né? Então, eu tenho todo esse processo de desenho, em determinar para que eu preciso do banco, em localizar quais informações eu preciso, quais informações são necessárias, tudo que eu vou precisar armazenar. Aí eu vou dividir essas informações em tabelas, vou começar a trabalhar, por exemplo, usuários, pedidos, produtos, tudo isso você vai separar, né? A gente fala em produto, pedido, que é mais fácil, como eu disse, fugindo um pouco do sinal. Imaginar um e-commerce é normalmente nosso case favorito de comparar quando a gente está explicando. Então, eu vou fazer essa transformação entre colunas e tabelas e vou separar isso, vou separar minhas chaves primárias, minhas chaves secundárias, meus relacionamentos e vou refinar todo esse design para ver se ficou alguma coisa para trás, obviamente, né? Sempre a gente tem o que melhorar. E aí nós temos aqui um exemplo, né? Eu preciso colocar aqui, eu achei que eu tinha colocado de onde eu tirei, tá? Eu não sei se ficou para baixo aqui que não está mostrando, mas na hora que eu publicar o vídeo eu coloco os links, tá? De onde eu tirei essas imagens. Então, imagina assim, ó, primeira forma, segunda, e aí vai estar tudo certinho aqui, tudo localizado. Quer dizer, eu joguei toda a informação aqui, mas na hora que eu cheguei aqui eu já separei entre estudantes e professores, tá vendo? Aqui eu tinha tudo junto, e a hora que eu cheguei aqui eu já separei, ó, certo? Tá vendo? Estão vendo aqui, né? Olha lá. As pessoas, separaram aqui as pessoas, os estudantes. Aqui eu tinha os professores, separei numa outra tabela. Aí depois eu poder fazer o relacionamento para ligar e saber que estudantes estão ligados a quais é, cursos e a quais professores. Olha lá. Aí ele está aqui listados. Vou ter uma tabela secundária. É, você conhece ServiceNow aí, imagine ali uma tabela de relacionamento, quando você tem um campo relacionado, ou, por exemplo, uma N para N, são essas situações aqui, tá? Aí chegamos nos comandos, tá? É, o comando lá, que já tinha mostrado alguma coisa, né? Veio o ANSI, o padrão ANSI surgiu aí, acho que foi em meados da década de 90. E aí eu tenho os principais comandos, né? Select, update, delete, insert.
e tudo isso nós vamos trabalhar. Vou mostrar um pouquinho aqui. Então, quando eu tenho o DML ali, né, que é a definição, eu vou ter, por exemplo, o criar base de dados, que é o create database, alter, para alterar o banco de dados, create table, alter table, drop table, create index, drop index, tudo isso está dentro desse DML aqui. Aí eu vou ter o DDL, que é a manipulação de dados, né? Já estamos falando aqui do que a gente mais usa, normalmente como desenvolvedor. E é o select, o update, o delete, o insert. E aí você vai começar a usar esses comandos aí, DDL, na manipulação dos dados, para você trabalhar essa informação dentro do seu sistema. Depois nós temos as linguagens de controle ali, que são o quê? Que são as permissões. Então eu vou dar um grant, um revoke, um deny para um usuário ou, ou para um grupo. A gente consegue trabalhar isso ali dentro do banco de dados, tá? Aí tem essas diferenças, por exemplo, quando eu vou criar, né? Você tem que ter toda uma estrutura, tem que saber o que vai fazer, falando do pensamento. Por exemplo, quando não sei quantos de vocês já criaram aí que estão escutando, mas eu tenho ali, aqui eu não escrevi aqui, mas isso aqui é acent sensitive, né? Se eu tenho sensibilidade à acentuação, ou se eu não tenho, a minha linguagem, imagina que hoje em dia aí o pessoal assiste bastante os filmes coreanos aí, fica meio difícil eles trabalharem na linguagem em português com acentuação, não sei o que, não tem nada a ver, né? Tem aqueles outros símbolos que não tem nada a ver com nossa linguagem, nada a ver com o nosso alfabeto, é outro alfabeto, eles precisam definir um banco de dados em outra linguagem bem diferente do nosso. Mesmo que for em inglês aí faz muita diferença também, porque em inglês também não tem acentuações que tem em português. Então isso faz diferença. É, se eu quero, se eu preciso ou não, imagina que você vai pesquisar ali no Google e ele não pesquise acento, né? Então você vai pesquisar, muitas vezes acontece aí nos sites que você vai fazer cadastro, quando quem é de São Paulo aí, por exemplo, está acostumado que você escreve São Paulo, às vezes você escreve com acento, não vem, às vezes você escreve sem acento, não vem. É, cada hora é uma coisa em um site diferente, é exatamente por isso. Foi configurado o banco de dados de uma forma que você não consegue pesquisar. Então, a criação das tabelas, você precisa pensar bastante, e as consultas, quem sabe a gente chega, vou comentar um pouquinho aqui, num próximo clube aí, pensar bastante em performance. Inclusive, quando eu faço join, subquery, aí eu tenho diferenças entre eles. Mas vamos lá nos comandos. Para você aí que está em low code, alguma linguagem low code, não importa se é ServiceNow ou não, muitas vezes você não acaba nem vendo o que é um select, né? Tá ali escondido, mas o que é? O select eu vou ter o comando principal aqui. No select eu coloco todos os meus campos. Isso aqui já faz muita diferença em performance. Então, no passado, os desenvolvedores aí, a maioria colocavam um select asterisco e depois usava só um campo realmente na programação dele. O que acontece? O banco de dados vai trazer toda a informação. Se você tem 200, 300 campos em uma tabela, ele traz tudo e você vai usar uma única informação. Então, isso faz muita diferença. Quando você está no ServiceNow, vai fazer um glide record ali, você precisa apontar o campo que você quer. Faz muita diferença a forma como você faz. Faz muita diferença a ordem que você faz. Porque aqui o segundo, qual que é? Eu vou apontar na minha tabela. É, o terceiro eu vou apontar minha condição. O que que os bancos de dados fazem? Eles fazem um cache. Então, se você escrever, por exemplo, vamos imaginar que você vai selecionar o usuário. Se você selecionar sempre o usuário pelo nome, o ideal é que você escreva isso na maioria do seu código, sempre o nome primeiro. Ou, por exemplo, você for fazer, aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa o CPF. A maioria das minhas consultas eu uso o CPF. Eu uso sempre o CPF primeiro. Por quê? Porque o administrador do banco de dados vai criar um índice. É, o próprio banco de dados vai criar esse índice automático. Então ele vai salvar a sua consulta e vai manter essa consulta em cache. A hora que ele manter isso em cache, ele vai vir mais rápido. Então, se você uma hora escreve nome, uma hora você escreve CPF, vamos dizer que você está colocando os dois, né? O nome e CPF, ou nome ou CPF,
faz muita diferença você colocar nome e ou falar, coloquei nome ou CPF, ou depois na próxima vez você escrever CPF ou nome. Faz diferença. Faz muita diferença na base de dados. E isso vocês precisam estar cientes para você desenvolver e ter uma melhor performance no seu código aí e aproveitar mais o que você trabalha. Esse aqui é um exemplo de um site Programmix que eu achei aqui que daria para usar mostrando para vocês. E aqui é uma tabelinha, então quando eu quero buscar essa tabela aqui, por exemplo, que eu falei, ó, vou selecionar first name, age, peguei aqui dos clientes. O que que ele vai me retornar? Ele vai me retornar aqui, ó, ele sumiu com, ele não sumiu assim, né? Não trouxe todas as informações, trouxe só uma parte da informação que é que eu preciso. Eu preciso só do nome e da idade, tá aqui, ó. Nome e idade. Não preciso do ID, ok. Não preciso retornar o ID no meu select aqui que vai melhorar a minha performance. Essa é a ideia. Então, eu tenho ali, além disso, né? Vamos lá. Eu tenho os clientes, estamos mostrando aqui todos os clientes e vamos seguir aqui para vocês entenderem. O que que eu preciso às vezes? Preciso ordenar. Outra coisa que vai fazer diferença na performance, a forma de ordenação. Para quem não sabe aqui, eu posso colocar quantos eu quiser, tá? Eu posso colocar, por exemplo, first name, last name, e aí ele ordenar primeiro. Eu não fiz aqui. Não sei se esse programa vai fazer ou não, mas quer testar? Vamos lá, vamos testar aqui. Ó, aqui eu trago, tá? Que é isso que eu fiz. Olha lá. Ele traz aqui. Vamos testar aqui, ver se esse programa faz. Tem coisa que eu estava testando que ele não faz, tá? É, então, first name e last name, certo? Opa. First name, esse aqui deveria vir em segundo, certo? É, esse programa não faz aqui. Mas ele deveria fazer. Quando eu coloco isso aqui, ó, se eu tiver num banco de dados, aqui é um teste online, né? Então ele deveria trazer primeiro um e depois o outro, né? Ia fazer algo assim. Olhem para cá, né? Para essa coluna. Olha lá. Ele ia fazer algo assim, tá? Ele deveria ordenar os dois aqui. Então faz diferença na performance também a forma como você sempre repete seus comandos, tá? Esse é o ponto. Porque você não vai executar uma consulta uma única vez. Você vai executar ela várias vezes. Você vai usar ela em diversas situações, em diversos lugares da sua aplicação. E aí nós temos o join. O que que é o join? É juntar, né? Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, ó. Imagino que eu tenho uma informação lá da primeira tabela e uma informação da segunda tabela. Então, é, quando eu falo ali, né? Vamos voltar aqui, ó. Ó, eu tenho a minha primeira tabela, a minha segunda tabela, certo? Então, quando eu falo aqui em juntar, estou falando isso. Então, vou trazer uma parte. Então, eu sempre vou selecionar aqui, ó. Eu preciso colocar a tabela e a coluna, tabela ponto, né? Para quem já fez aí um database view no ServiceNow, é exatamente isso que ele vai fazer. No ServiceNow, a gente põe um underscore aqui, tá? Quando a gente faz um database view, em vez de ponto, e isso é comum um desenvolvedor aí que conheça banco de dados fazer é exatamente cometer esse erro na hora de criar o database view do ServiceNow. A gente fica colocando ponto porque faz isso há anos, né?
E aqui no from eu preciso colocar as minhas tabelas. eh, No inner join, por exemplo, eu coloco uma tabela, outra tabela, e aqui no on, as colunas. Algumas pessoas colocam where também, funciona, mas é ideal que você use o padrão aí para utilizar, ou muitas vezes, não sei se já, acho que esse já foi sim. Antigamente no Oracle não tinha esse on, né? E inner join on, pelo que eu me lembro agora já tem. E aí isso não funcionava. Então a gente, quando queria, por exemplo, aquilo que eu falei, mantém dois bancos de dados separados, a gente não colocava esse on, colocava só o where, que era para poder migrar por exemplo, de SQL Server, Microsoft SQL Server para Oracle. Se a gente sabia as diferenças desses comandos, que não abrangia em outra aplicação de banco de dados. E aí ainda trago meu exemplo aqui, por exemplo, que nós trouxemos aqui, ó. Trouxe ali, ó, primeiro nome, o item e o quantidade aqui. Qual foi o custo? Então eu trouxe, ó, cliente, eu coloco o ES aqui, ó, tá? E coloco meu alias aqui, ó. Normalmente eu uso a menor quantidade de caracteres possíveis, tá? Principalmente quando o comando é pequeno assim. Quando o comando é maior, mais complexo, eu acabo escrevendo um pouquinho mais para ficar mais claro para outra pessoa que for desenvolver, que for fazer alguma alteração no meu código. E também escrevo comentário. Sempre falo que o comentário é muito útil, não só para você no futuro, mas também se alguém precisar fazer uma alteração. Então, eu vou juntar aqui, ó, uma tabela com outra. Eu trouxe o primeiro nome aqui, ó, do cliente e trouxe lá das ordens o item e o total, tá? E aí os comandos continuam, né? Você vai ter ali, além do que nós mostramos aqui, né? O que foi apresentado, o select ali, que é onde eu vou botar os campos, o from da minha tabela, o where, onde eu vou fazer a minha cláusula, eu vou selecionar o que eu exatamente quero, a minha ordenação de campos, o join, que eu vou juntar duas ou mais tabelas, posso juntar diversas, tá? O group by é o quê, né? Quando eu quero juntar. Vou voltar aqui um momento. Imagina que eu quero. Esse programa também não faz isso, tá? Não vou nem lá porque eu já fiz esse teste. É, o John aqui tá duas vezes, então três vezes, né? Se eu quisesse juntar, ele poderia fazer um group by no amount, aí eu peço para ele agrupar, ele vai agrupar aqui, ó, 4 mais 3 mais 4 e vai me dar o valor, entendeu? É isso que ele vai fazer. Esse é o group by. Aí o having, ele vai me apoiar quando eu faço, por exemplo, um group by para selecionar só, por exemplo, os montantes. Vou voltar aqui de novo para vocês. Imagina que eu quero pegar todo mundo que é maior de 1.000. Eu iria tirar o Robert aqui e ia mostrar só o John e o David. Eu ia botar having, amount, o agrupado maior que 1.000, ele não ia trazer esse outro, tá? O distinct, então, imagina que você tem ali valores duplicados e você sabe que aquilo ou é um lixo ou que você não precisa. Lixo, eu estou dizendo informações a mais que tem dentro da sua base. E você vai distinguir elas e saber exatamente quais são valores únicos. O union, você vai juntar duas tabelas, duas informações. Por exemplo, é muito comum aqui dentro do ServiceNow a pessoa querer juntar informações de incidente e requisição. Existe uma maneira de fazer, mas esse não é o caso, mas dentro do ServiceNow, mas imagine que são duas tabelas completamente diferentes e você consegue juntar as duas e trazer numa última consulta, por exemplo, para fazer um relatório. E o limit, o top, por exemplo, quando eu faço a consulta, vamos voltar aqui de novo. Imagina que essa consulta aqui vai retornar milhões de linhas e você está só testando. Qual a primeira coisa que eu faço aqui? Eu colocar aqui select top 1 e aí eu trago uma linha só que é para eu ver se o que eu estou fazendo estou certo. Eu não quero nem saber qual a informação que está aqui embaixo. A primeira coisa que eu faço é botar um top 1 aqui, quando eu estou testando, que é para não prejudicar outras pessoas que porventura estejam trabalhando na minha base de dados. Então, esses são os comandos que a gente mais usa. É, Se tiver mais informações aí,
quiser saber mais algumas coisas, eu vou deixar alguns links aí. Esse site mesmo aqui que eu estava mostrando tem um curso inicial aqui, tá vendo? Tem um curso interativo que é para você entender um pouquinho de banco de dados. Tem bastante informação na internet. Aqui só quis mostrar um pouquinho para vocês o que que é o banco e relacionado a ServiceNow é para você realmente saber que faz muita diferença o que você está consultando, como você está fazendo a sua consulta ali no Glide Record, como você está trazendo as informações ali no seu relatório, faz muita diferença dentro da base de dados, na performance da sua instância. E para outros, porventura aí que estejam trabalhando com outras ferramentas low code ou mesmo pro code aí com programação em si, tem um início aí de uma ideia do que é um banco de dados. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um clube. Agradeço. Até a próxima sessão. Abraços.